Olá, seja bem-vindo, dando continuidade aos sujeitos ativos e passivos, né, da lei do abuso de crime de abuso de autoridade. Eu sou o professor Michel Vinagre. Antes de mais nada, queria pedir que você compartilhasse, se inscrevesse no canal, né, dessa força pra gente. Nós já falamos na aula anterior sobre os sujeitos passivos, vamos dar continuidade sobre os sujeitos ativos. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, o que interessa é isso aí para a gente estar dando continuidade, né? Quem seria o sujeito passivo, né? Quem, entre aspas, seria a vítima, se assim a gente poderia trabalhar com essa palavra. Quem sofre o abuso de autoridade, né? Quem seria essa pessoa? Não há uma restrição legal. Ela pode ser desde pessoa jurídica a pessoa física. Pode ser qualquer cidadão, até mesmo um agente público, desde o momento que esse agente público ali está sofrendo uma coação unilateral de outro agente público, né? Mas é uma sutileza, porque há uma subjetividade ativa e quase automática. Primeiro, a vítima direta, aquela que sofre o abuso. Essa pessoa é óbvio que ela é a vítima ali, está suportando tudo aquilo. E a segunda é o Estado. O Estado também sofre, porque o Estado, a lei vai estar falando, o Estado tem a tutela, né? Tem o dever de probidade e lealdade do agente público. Então, toda vez que o agente público, de alguma forma, agride o particular, ele vai também estar agredindo o Estado, né? Sem contar que a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade civil objetiva, não subjetiva. Ou seja, para que eu tenha o dever de indenizar do Estado, eu tenho simplesmente que provar ali um nexo causal e o dano. Então, obviamente, qualquer tipo de conduta ilegal do agente público causa repercussão nos cofres públicos, né? E o bem comum, de alguma maneira, ele é ali agredido. Outra questão também, que a lei de abuso de autoridade é uma lei pluriofensiva, porque ela tem múltiplos bens jurídicos, ou seja, ela tem uma proteção de múltiplos bens jurídicos, como, por exemplo, a liberdade individual, a honra, a integridade física, psíquica, a direito à defesa técnica, o dever, né, de probidade do agente público. Então, ela está ali trabalhando realmente nessa proteção, nessa gama de proteção tão grande. Salvo essa questão do sujeito ativo e passivo, vamos falar também sobre um tema muito interessante, que é o concurso de agentes públicos, né, com particulares. Quando tem agente público não está problema, mas quando há particulares, que as bancas começam a cobrar. Então, até mesmo para defesas, né, porque às vezes o Ministério Público bota todo mundo no mesmo saco. Então, vamos lá. Uma questão crucial, né, se um agente público ele vai agir com a participação de um particular, né, aí a gente tem que diferenciar duas coisas, o que seria uma circunstância e o que seria uma elementar. Tem um artigo do Código Penal, eu vou dar uma abridinha aqui, que você tem que saber de cor, que é o 29 e o 30. O 29 está falando que quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas extra combinadas na medida de sua culpabilidade. Isso daqui é a teoria monista, ela é universal, ela vai te seguir no código todo. Há quebra da cadeia monista em alguns crimes, há quebra da cadeia monista em algumas leis penais extravagantes ou especiais, mas não é o caso aqui. E a questão do artigo 30, que a gente vai trabalhar, que vai dizer assim o Código Penal: quando não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, não se comunicam as circunstâncias, as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares de um crime. Então, o que significa isso, professor? Exemplo, um delegado, ele junto com um particular, está cometendo ali, que não é policial, é óbvio, né? Faz uma busca ilegal na casa de alguém. Nesse caso, você vai ter a regra do artigo 30 sobre o concurso de pessoa. Por quê? Porque ali você tem elementares do crime, né? Então, exemplo, o artigo 30 vai estar falando sobre isso, né? Exceto quando não é alimentar. Então, vamos lá. A regra geral, qual é a regra geral? Incomunicabilidade. Sou disléxico, sempre falo isso, é difícil algumas palavras, né? Ou seja, o que significa isso? Qualidades pessoais, circunstâncias subjetivas, objetivas de um agente. Ele não vai se estender a um partícipe ou um coador. Exemplo, A mata o próprio pai e B ajuda. A agravante ali, o qualificador, o que tiver ali no artigo 121, vai se comunicar apenas ao elemento A, ou seja, o filho que mandou matar o pai. Agora, a exceção, né, comunicabilidade. É quando ela for uma elementar de um crime. Então, exemplo, artigo 312, você não vai ter a condição de funcionário público, que ele é funcional ali para ter o peculato, né? Ele não tem como responder, então ela vai se comunicar. Então, comunicabilidade, vezes, circunstâncias, vezes elementares. Circunstâncias geralmente não se comunicam, tá? São dados periféricos, motivação, motivo fútil, parentesco. Agora, as elementares, elas vão se comunicar, porque sem ela, você não tem o crime, né? Você tem outra coisa, não aquele crime ali específico. O que o legislador ele quis proteger? Ele quis ali de uma maneira clara que ninguém fosse julgado, né, punido por condições pessoais que ela não pertence, a menos que essa condição ela fosse essencial. É óbvio que você pode responder por outro crime. Então, um exemplo. Agora,
Mesmo dentro dessa comunicabilidade, eu quero que você guarde algo no seu coraçãozinho. O agente público vai responder por abuso de autoridade, porque é crime próprio, ele vai exigir essa qualidade especial. E o particular, ele vai responder por qual crime? Tá? Então, é uma pegadinha aqui. O particular não responde por abuso de autoridade, porque não é agente público, ou seja, o que eu falei que essa lei é uma questão de proper officio, ou seja, ela evoca qualidade totalmente diferente do exemplo do peculato, ou seja, ele vai responder como partícipe de outro crime, uma invasão a domicílio, uma coação. Agora, se tiver crime específico, uma receptação, mas não pela lei de abuso de autoridade. Eu vou estar passando uma questão aí de concurso público para vocês. Vou estar compartilhando a tela agora, vocês estão conseguindo ver? Vamos só dar uma revisada do que a gente trabalhou até agora, né? É o diagrama da dupla subjetividade passiva, né? Uma onda de choque, né? O impacto direto, a vítima, o cidadão, a empresa que sofre. A onda de choque, no caso, seria o Estado, né? O Estado, ele indiretamente. Então, a conclusão é que a lei de autoridade ela é pluriofensiva, ela vai proteger múltiplos bens jurídicos simultaneamente. Concurso de agentes, né? O civil e autoridade. Um delegado, um amigo, sem cargo, invade a residência. Então, aqui a gente vai ver, né? Artigo 30, como eu disse, qualidades pessoais não se comunicam, né? A um comparsa nesse cenário, ou seja, o agente público não responde por abuso de autoridade, é crime próprio, existe a qualidade especial, e o particular não responde, responde pela outra coisa. A fronteira da jurisprudência é até um caso à frente, mas eu vou passando, né? Essa questão de agente temporário, né? Da polícia, né? Desse já um agente ativo sim, porque lá no artigo 1 a gente vai ver, mas professor, existe agente temporário da polícia, tinha uma questão, pelo menos aqui no Rio, foi da década de 70, 90, acho os síndicos, né? Que tinha esse nome, e eles ficaram até hoje, a polícia, ela não sei que fim levou, mas esquece a polícia, vê por outras questões ali, contratações temporárias, que a gente bota um exemplo ali, principalmente eu gosto do foco policial, né? Então ali é claro englobar funções transicionárias, né? Vigilante de presídio privado, eu até vou fazer uma pesquisa, quais são os presídios privados no Brasil, se eu já tenho, mas se assim entender, já teria. O enquadramento exige análise casuística, né? Protocolo de verificação da pré-denúncia, né? Qualidade do agente, se o alvo vai estar se enquadrando na matriz do artigo 2 da Lei de Autoridade, filtro de equiparação, ele não vai ser utilizado o conceito amplo do artigo 327, eu já falei isso nas outras aulas, dá uma olhada. Validação do nexo, a conduta ocorre estritamente no exercício da função própria de ofício, né? E o filtro de hermenêutica, né? Vai tratar de uma conduta manifestamente abusiva ou uma questão interpretativa. Então, quando você tem esse diagnóstico concluído, se todos os critérios forem atendidos, você vai ter que nós chamamos ali de uma tese jurídica sólida. Deixa eu só aqui participar, né? Eu tenho um casozinho aqui da STJ, deixa eu compartilhar minha tela de novo, que é essa questão aqui, né, do Sebrasp, juiz. Aplique-se a qualquer pessoa que exerça função pública, independente de qualquer outro requisito. Portanto, uma pessoa que trabalha em empresa privada, contratada pelo Estado, para fornecer serviços, pode cometer abuso de autoridade? A resposta é errada. Por quê? Não basta trabalhar para a empresa privada, precisa exercer função administrativa típica de Estado. Lembra que eu falei nas outras aulas? A lei não aplica a funcionários públicos por equiparação. Quando eu falei do artigo 327, que ela não é uma interpretação tão expansiva, eu estava me referindo a esse, o 327, parágrafo 1, para evitar o que? Analogia in malapar, ou seja, o nexo funcional, ele é obrigatório, tá bom, meus queridos? O STJ já demandou algumas questões nesse sentido, né? Então, em apertada síntese, seria isso. Espero que você tenha gostado. A gente vai dar continuidade à nossa série, tá? Pedindo para você compartilhar aí, dar essa força pro canal. Beijo no coração de todos.